Beleza. Vocês estão bem, né? Tranquilo? Trabalhando? Estudando muito? Em casa? Outros no trabalho? Vamos lá, a vida que segue, né? Na semana passada, então, Semana passada não, né? Terça-feira. Nós paramos aqui, ó. Eu estava falando dos desfechos do processo de biotransformação. E aí vocês me sinalizaram que estava travando muito. E aí eu parei a aula. Alguém está com o áudio aberto aqui. Deixa eu dar uma mutada aqui. Beleza. Então, se eu não me engano, nós paramos aqui, ó. Então, vamos voltar com calma para a gente poder explicar, tá? Então, qual que é, né, a consequência ou desfecho desse processo de biotransformação? Então, o que nós queremos na metabolização ou biotransformação é transformar o nosso fármaco, né, a nossa droga, em um metabólito. Então, falamos bastante disso. Nós vamos utilizar enzimas, né, por meio de reações químicas. Opa, tem alguém voltando com o áudio aí aberto. Davi, seu áudio está aberto aí, Davi. Fecha para nós aí, por favor. Beleza. Então, ó, o nosso objetivo é transformar uma droga ou fármaco por meio de processos, né, químicos, reações químicas, junto num complexo enzimático, para transformar essa droga em um metabólito. Então, olha, nós vamos utilizar essa substância como substrato, usando enzimas que vão estar transformando essa molécula num metabólito. Com qual propósito? Preparar essa droga para ser eliminada do organismo. Então, a maioria dos nossos processos de biotransformação é de transformar um fármaco ativo em um fármaco inativo, né? Ou seja, preparar esse fármaco para ser excretado. E como que a gente vai preparar ele para ser excretado? A gente tem que transformar os nossos fármacos, que são lipossolúveis, em moléculas hidrossolúveis. Então, quanto mais polar ela for, mais fácil é para essa molécula será excretada. Quanto mais lipossolúvel ela for, mais difícil vai ser para eliminar essa substância, porque ela vai retornar novamente para a corrente sanguínea. Então, o que nós queremos para ficar inativo é ela ser menos lipossolúvel, né? Para a gente conseguir aumentar a taxa de excreção dessa molécula. Então, isso aqui vai acontecer na maioria dos nossos fármacos, ok? Mas nós falamos também na aula passada que no processo de biotransformação, nós podemos fazer com que moléculas que são administradas de forma inativa, ao sofrerem ação dessas enzimas, essa molécula se torna ativa. Nós vimos isso na aula passada. Isso não é muitos fármacos, tá? Isso é a minoria dos fármacos. Mas alguns vão passar por isso, tá? Então, ao sofrer o processo de metabolização, aquela molécula inativa ou pouco ativa, né? Ela vai se tornar uma molécula ativa. Até aí tranquilo. Também, quando o indivíduo está ingerindo uma substância tóxica, ou quando o organismo produziu alguma substância tóxica por alguma reação química, a biotransformação também tem como esse propósito de metabolizar essa substância tóxica e transformar essa substância tóxica numa substância não tóxica. Esse também é o nosso objetivo, eliminar a toxicidade de uma substância e a substância não tóxica seja eliminada do nosso organismo, tá? Mas também podemos ter situações onde substâncias que não são tóxicas, durante o processo de metabolização, nessas reações químicas, aquela substância que não era tóxica produz um metabólito que é tóxico. Então, também pode acontecer o contrário, tá? Substâncias não tóxicas que se transformam em substâncias tóxicas. E, por último, a gente pode ter uma droga ou fármaco ativo que no processo de biotransformação a gente vai produzir um metabólito que é igual ou mais ativo
do que essa substância que foi administrada, tá? Então, igual, né, menos ou mais ativo do que essa substância que havia sido administrada pelo paciente. Então, nós vamos ter esses desfechos aqui apresentados. Nosso propósito é de transformar, né, as nossas drogas em metabólicos. Beleza. Só que pode ser um fármaco ativo ou droga ativa que vai ficar inativo, isso vai acontecer na maioria das vezes. Pode ser uma substância que era inativa e se torne ativa. Pode ser uma substância que é tóxica, se transforma em não tóxica ou atóxica. Pode ser uma substância atóxica, né, ou não tóxica, que se transforma em substância tóxica. E pode ser uma substância ativa, que vai produzir um metabólito igual a ela, ou menos ativa do que ela, ou mais ativa do que ela. Ok, pessoal? Dúvida aí? Tranquilo? Ok? Boa Então vamos. noite. Boa noite. Diga. Então, o que acontece? Na absorção, você falou que quanto mais lipossolúvel, mais fácil de atravessar a membrana, né? Isso mesmo. Aí no caso da excreção é o contrário? Vai ser o contrário. Como eu falei na aula passada, né, o que pode acontecer? Nós vamos ver lá na nossa aula de excreção, eu tenho aqui ó, o desenho lindo de um glomero, um néfron, tá? Aqui, ó. Tá um néfron aqui mais ou menos, tá, pessoal? Tá aqui, ó, cápsula de Bowman, ó, glómerulos. Vem minha molécula química aqui, ó, muito lipossolúvel na corrente sanguínea, né? Ela vai ser filtrada pelo glomérulo, ó, atravessou o glomérulo e vem ela aqui, ó. Só que ela é muito lipossolúvel, então ela vai ser filtrada. Consegue atravessar a membrana do capilar, entrou no néfron, preparando para ser excretada. Mas como ela é muito lipossolúvel, ela consegue atravessar a membrana do néfron. A gente fala que ela vai sofrer um processo de reabsorção passiva. Ela vai ser reabsorvida sem gasto de energia. Por quê? Nós falamos que moléculas lipossolúveis atravessam facilmente a membrana, né? Você acabou de me falar isso. Então, ela vai ser reabsorvida. Então, se a molécula é lipossolúvel, ela vai ter dificuldade de ser eliminada. Agora, se ela é hidrossolúvel, ela não vai conseguir atravessar as membranas, porque moléculas que são polarizadas têm mais dificuldade de atravessar a membrana. Então, a probabilidade dela ser eliminada e ir embora junto com a urina é muito maior. Tranquilo? Pela afinidade de ser polar, essa coisa? Isso, então, se ela é lipossolúvel, ela é apolar, ela não tem carga elétrica. Então, ela consegue atravessar mais facilmente as membranas plasmáticas. Se ela tiver polar, carregada eletricamente, ela tem mais dificuldade de atravessar as membranas. Tá? Então, no caso da absorção, o que eu quero é uma molécula lipossolúvel. Para excreção renal, o que eu mais preciso é de uma molécula hidrossolúvel. Então, aqui, ó, formar produtos mais polares, produtos menos lipossolúveis, porque com isso eu vou conseguir facilitar a excreção da molécula. Entendi, obrigada, Beleza? viu? Tranquilo? Na nossa aula de excreção, né, que é o próximo assunto, a gente vai falar bastante disso, tá? Mas aqui a metabolização, a gente está preparando essa molécula para ela ser eliminada. Ok, pessoal? Então, olha, exemplos de ativação metabólica. O ácido acetil salicílico, tá? Quando ele sofre o processo de metabolização, ele se transforma inicialmente em ácido salicílico. E o ácido salicílico também é um metabólito ativo. Então, eu estou diante dessa situação aqui, ó. Um fármaco ativo, ácido acetil salicílico, que pós-biotransformação também vai produzir um metabólito ativo. Ativo transformando ativo, né? Nesse caso, o ácido salicílico, ele é menos ativo do que o ácido acetil salicílico, mas ele também vai produzir efeito terapêutico, tá?
Olha um outro exemplo. Diazepam. Diazepam é um ansiolítico, né, utilizado no tratamento da insônia e da ansiedade. O diazepam, que é um fármaco ativo, quando ele sofre esse processo de metabolização, ele vai produzir dois metabólitos, nordazepam e oxazepam, sendo que esses dois metabólitos também são metabólitos ativos, ou seja, eu vou produzir um metabólito bem mais ativo do que a própria molécula que foi ingerida pelo paciente, mais potente do que o próprio fármaco, que é o diazepam, tá? Isso significa que... Peraí, só para me fechar o raciocínio. Então, isso significa o quê, tá? O paciente faz o uso de um comprimido de diazepam, ele sofre absorção, atinge a corrente sanguínea, vai no sistema nervoso central, não é isso? Ó, começa a produzir o efeito, né, calmante, ansiolítico. Quando ele sofre o processo de metabolização, que a gente estaria preparando o diazepam para ser eliminado, o que acontece na metabolização? Eu estou produzindo fármacos que são mais ativos, que também vão conseguir se ligar no sistema nervoso central e provocar um efeito de ansiolítico, ou seja, eu potencializo o efeito do fármaco, ok? Então, eu estou ingerindo uma molécula ativa, que inicialmente eu queria que ela fosse inativada, mas na realidade essa molécula não vai ser inativada. A gente vai produzir moléculas que são iguais, menos ou mais ativas do que o metabólito que nós administramos, ok? Depois, essas outras substâncias vão sofrer o processo de metabolização e aí sim, o ácido salicílico vai se transformar no metabólito inativo, o nordazepam vai se transformar no metabólito inativo e o oxazepam também vai se transformar no metabólito inativo. Beleza? Dica. Pode falar. Todos esses metabólitos, eles já são previsíveis, correto? Sim, claro. Mas acontece casos de acontecer metabolismo não previsível e isso acabar resultando na saúde do paciente? Ou isso a gente consegue verificar dentro da linha de pesquisa antes de ir para a população, no caso Isso, vamos lá. A gente volta lá na nossa primeira aula, né? Na hora do desenvolvimento de um novo fármaco, né, a gente consegue obter muitas informações durante os estudos clínicos com o fármaco. Estou fazendo lá testes em seres humanos, fase 1, fase 2 e fase 3. A gente consegue identificar, né, essas substâncias na corrente sanguínea do paciente. Então, eu consigo identificar alguns metabólitos. Consigo identificar todos? Se ele é muito tóxico, se ele é pouco tóxico? Talvez não, tá? Mas como é que eu vou saber disso? Nos estudos de fase 4, que a gente chamou isso de farmacovigilância. Quando esse medicamento vai para o mercado, a gente vai identificando, né, as reações adversas que esses pacientes podem apresentar. E diante disso, a gente vai identificando outros metabólitos que possam ser produzidos, tá? Então, a gente consegue identificar alguns, sim, lá nas fases clínicas do fármaco, mas outros a gente só vai descobrir quando a população inteira estiver usando esse produto. Ok? Ok, tranquilo? Obrigada. Tá? Só para a gente ter um parâmetro aqui, pessoal, eu vou ter no mercado, né, comprimidos de diazepam e eu tenho no mercado comprimidos de oxazepam. Tem lá industrializado só o oxazepam, ou seja, esse oxazepam ele vai ter um efeito, vamos dizer, entre aspas, menor do que o próprio diazepam. Eu posso usar uma dose menor, uma dose, né, para ter o mesmo efeito do diazepam, uma dose maior do oxazepam, tá? Então, eu também posso ter metabólitos disponíveis no mercado, a gente vai ver isso, ok? Posso também, ó, no processo de metabolização, produzir substâncias tóxicas. Aqui, ó, no nosso cenário, estou diante de uma substância que não é tóxica, que quando sofre um processo de biotransformação, se transforma num metabólito tóxico. Então, a isoniazida, que é um dos fármacos utilizados no tratamento da tuberculose, tá? Quando ela sofre o processo de metabolização, ela se metaboliza num composto que é chamado de acetaminofeno. O acetaminofeno, ele é hepatotóxico. Tá?
ele provoca hepatotoxicidade. Se o paciente tiver problema já de fígado, esse problema pode ficar agravado, tá bom? Então, eu uso um fármaco e sei que esse fármaco vai produzir um metabólito tóxico. Aí a gente faz aquele ponto de interrogação, né? Se eu sei que já vai produzir acetaminofene, que ele é hepatotóxico, aqueles pacientes que já têm hepatite, né, fazem uso de bebida alcoólica, ou já teve algum comprometimento hepático, eu tenho que ter muito cuidado com o uso desse fármaco, porque o efeito tóxico desse medicamento nesse paciente, ele vai ser muito mais intenso, ok? Um outro exemplo, prodrogas, ou também chamado de profármacos. O que é isso? Estou administrando um fármaco inativo que em processo de biotransformação, eu vou transformar ele num fármaco ativo. A gente falou que isso aqui seria a minoria dos fármacos. Olha só. Cortisona, ele é uma substância que é um análogo do cortisol, né? Que é uma substância que tem um efeito de inibir o processo inflamatório. A cortisona, quando sofre o processo de metabolização, eu vou produzir uma substância que é a hidrocortisona. A cortisona por si só, ela é um profármaco, é uma substância inativa. Quando essa substância sofre o processo de metabolização, eu vou ter a hidrocortisona, que é um fármaco ativo, tá? Então, originalmente, elas são inativas. Com o processo de metabolização, a gente produz uma molécula ativa. Eu já enviei lá no grupo, esse que eu consegui. Olha um outro exemplo de profármaco. Prednisona, que também é um corticosteroide, tá? Em processo de metabolização, ela se transforma em prednisolona. Tem esse isminho aqui não, tá? Se transforma em prednisolona, que é a molécula ativa, tá? Então, eu vou ter no mercado, a gente tem disponível no mercado, tá, pessoal? Tanto a cortisona, quanto a hidrocortisona, a prednisona e a prednisolona, tá? Lógico que em doses diferenciadas. A primeira que a gente descobriu, e aí para responder a pergunta anterior, foi a prednisona. Com o passar do tempo, conseguimos identificar que a prednisona no nosso organismo se transformava em prednisolona. O que a indústria farmacêutica fez? Lançou posteriormente a prednisolona no mercado. Tá? Mas a gente também tem a prednisona disponível, né, como corticosteroide nas prateleiras das farmácias e drogarias. Beleza? Então, podemos, né, nessa ativação metabólica, produzir metabólitos ativos, podemos produzir metabólitos tóxicos e podemos produzir metabólitos que são ativos, que originalmente eles eram inativos. Dúvida até aí, pessoal? Pergunta? Não? Beleza. Então, esse processo, né, de biotransformação, ele envolve para nós duas etapas, ou a gente chama também aqui de duas fases. Então, está aqui o meu fármaco, o fármaco foi administrado, sofreu absorção, né, atingiu a corrente sanguínea, passa pelo fígado e começa o processo dele de excreção, metabolização para excreção. Então, eu começo numa primeira fase que a gente chama de fase 1. O que é essa fase 1? O meu fármaco que já é ativo, o meu fármaco que está inalterado, o meu fármaco que está inativado, ele vai sofrer reações químicas produzidas por aquele conjunto enzimático. Uma reação de oxidação, ou uma reação de redução, ou uma reação de hidrólise. E qual que é a proposta disso? Tá? Que durante essas reações, eu vou transformar esse meu fármaco lipossolúvel numa molécula hidrossolúvel. Minha molécula apolar numa molécula polar.
E com isso, eu consigo, ó, facilitar a excreção do fármaco. Ok? Mas acontece que somente a reação de oxidação, redução ou hidrólise para alguns fármacos não é o suficiente. Esses fármacos vão precisar ser submetidos a uma segunda fase de biotransformação, uma segunda reação química, que a gente chama aqui de reações de fase 2. Essa reação de fase 2 vai ser uma reação de conjugação. Nós vamos conjugar algumas substâncias, geralmente um carboidrato, tá? No meu fármaco, deixando essa molécula aí sim bastante polar, bastante hidrofílica, para facilitar a sua eliminação. Então, a proposta da fase 2 é a gente inativar fármacos, tá? Então, quando a gente volta nesses exemplos aqui, ó, onde eu tinha um fármaco inativo e se transformou ativo, isso aqui pode acontecer no processo de fase 1, tá? Então, com a reação de oxidação, redução e hidrólise, aquele meu fármaco que era inativo, ele se transforma em um fármaco ativo. Mas na fase 2, aí não tem jeito. A gente vai inserir outros componentes nessa molécula, essa molécula vai ficar muito polar e vai facilitar a sua excreção, a sua eliminação. Ok? E a gente fala que a gente está produzindo produtos que são conjugados. Mas todo fármaco passa por isso? Vamos pensar. Alguns fármacos, só com a fase 1, ele já consegue ficar polar, né? Hidrossolúvel e ser eliminado, tá? Alguns fármacos vão precisar das duas fases, a fase 1 e a fase 2. Nunca a fase 2 vem antes da fase 1, tá? Sempre vai ser a fase 1, oxidação, redução, hidrólise, e depois a fase 2, que é uma fase de conjugação. Agora, nós vimos que nós também podemos ter absorção de moléculas polares. Quando a gente utiliza, né, as proteínas carreadoras para poder fazer a absorção, eu coloco lá no meu plasma fármacos que já são polares. Se ele está na corrente sanguínea já na sua estrutura polar, esse fármaco não precisa nem ser metabolizado. Olha, ele pode ser diretamente excretado e eliminado. Ok? Então, esse aqui de uma forma geral, né, nessa imagem, eu apresento para vocês como que funciona esse processo de metabolização. Ok? Diga, pode perguntar. Essa parte que você falou aí do fármaco, que está escrito de amarelinho ali, fármaco ativado, inalterado e inativado. Você só explica a parte que você falou, porque eu não acompanhei. Aqui, ó. O meu fármaco, ele pode estar ativado, tá? O meu fármaco pode estar inativado. E o que eu falo aqui de inalterado, tá? Pode ser um fármaco que ainda está com uma certa toxicidade ou não tóxico, tá? Na maioria das vezes, o conceito que nós temos aqui, que a gente vai utilizar bastante, é o fármaco que já está ativo e o fármaco que está inativo, né? Esse que está inativo, a gente chama ele de pró-fármaco ou pró-droga, tá? Pró-fármaco. Deixa eu escrever aqui no slide para ficar guardado, ó. Pró-fármaco, tá? Então, ou eu já uso o fármaco ativo, ou eu uso um pró-fármaco. Esse termo aqui, para a gente, ele não é muito usado mais. Ok? Tranquilo? Ok, agora eu entendi. Obrigada. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Então, olha só. A metabolização, nós temos, então, duas importantes funções para o nosso organismo. A primeira é a gente transformar esses compostos apolares, lipossolúveis, que são mais difíceis de serem eliminados, em compostos mais polares. Nesse caso, como ele fica polar, ele não consegue ser reabsorvido na hora de ser eliminado, né? Que foi esse desenhozinho que eu fiz para vocês aqui, ó. Ele não vai conseguir ser reabsorvido na hora que ele for excretado. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Transformar moléculas apolares em moléculas polares.
Mas também, Sim. na metabolização, a gente pode transformar compostos ativos em metabólitos inativos, né? Para eliminar a ação dessa substância no organismo. Então, a proposta nossa de transformar ele em polar é transformar o ativo em inativo. E aí, preparar esse cara para poder ser eliminado do nosso organismo, ok? Mas, como eu falei, nós também temos os profármacos, né? Nós falamos deles aqui, ó. O que é meu profármaco? Ele é inativo quando administrado e pós-metabolização ele se transforma em um fármaco ativo, tá? Então tá aqui, ó. Existem casos em que a metabolização cria metabólitos mais ativos que o fármaco original, que era um fármaco inativo, tá? Um exemplo clássico aqui para nós é do enalapril. O enalapril, né, ele é um antihipertensivo, tá? Ele faz parte lá de uma classe de fármacos antihipertensivos, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os inibidores da ECA. O enalapril, que a gente administra, né, por via oral, ele é inativo, tá? Ou seja, por que eu estou falando que ele é inativo, tá, pessoal? Ele não consegue se ligar num receptor celular e produzir efeito para diminuir a pressão do paciente. A molécula por si só não consegue fazer isso. No processo de metabolização, nas reações de hidrólise e oxidação, a molécula do enalapril se transforma em enalaprilato. E o enalaprilato é ativo, tá? O que isso significa? Que o enalaprilato ele vai conseguir inibir uma enzima, que é chamada de ECA, tá? A enzima conversora de angiotensina. O enalapril não consegue inativar essa enzima. O enalaprilato consegue. Então, ele inativando essa enzima, eu consigo diminuir a pressão arterial do paciente, ok? Professor, por que a gente já não administra o enalaprilato? Porque o enalaprilato não conseguiria ser absorvido pela característica da molécula. Aí está uma vantagem do profármaco, tá? A indústria farmacêutica já sabia disso. Tentava se administrar o enalapril e não produzia efeito terapêutico. Percebeu-se que, quando esse produto era administrado diretamente na corrente sanguínea, ele produzia efeito. Opa, estranho, né? Estou falando em cobaias, tá, pessoal? Não em ser humano. A gente não tem o enalapril endovenoso. Mas, administrando ele, né, em via endovenosa, tinha efeito. Aí vai descobrir por quê. Porque por via endovenosa ele já estava na corrente sanguínea, então ele já estava sendo metabolizado, produzindo o fármaco ativo, o enalaprilato, que estava diminuindo a pressão arterial do paciente. E quando administrado por via oral o enalaprilato, não resolvia porque ele não estava sendo absorvido. Ok? Então, os profármacos têm essa vantagem, né, para poder, né, auxiliar na absorção de um fármaco que não poderia ser absorvido se fosse usado na sua forma ativa, no caso aqui o enalaprilato. Ok, pessoal? Tranquilo? Dúvida? Não? E existem... Pode falar. Então, aí essa conversão de enalapril para enalapriato seria dentro do próprio organismo? Dentro de... Aonde que isso vai acontecer? No fígado, aqui, tá? Nesse nosso órgão metabolizador. E nós vamos entender como é que isso funciona daqui a pouquinho. Então, dentro do fígado, a gente tem um conjunto de enzimas, e essas enzimas vão submeter essa minha molécula a essas reações químicas, tá? Oxidação, redução, hidrólise. Que nós vimos aqui, ó, no início da nossa aula. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Aqui, ó. Então, olha, eu vou submeter o meu enalapril a reações químicas que são mediadas por enzimas que vão converter esse meu composto, que é o enalapril, em um composto diferente do originalmente administrado, no metabólito. E esse metabólito a gente está chamando ele de enalaprilato, ok? Isso acontecendo, ó,
principalmente no fígado desse paciente. Tá aqui, ó. Beleza? Verdade, obrigada. Então, eu vou submeter ele a essas reações químicas. E aí eu transformo, ó, o meu fármaco, que era inativo, ele se transforma num fármaco ativo durante esse processo de metabolização. Tá bom? Então, existem casos também da produção de metabólitos tóxicos para o nosso organismo. Como eu falei aqui para vocês, ó, a isoniazida, quando sofre a metabolização, ela se transforma num metabólito tóxico. Que é um outro exemplo, o álcool, tá? O álcool, quando metabolizado, ele se transforma em acetaldeído. E o acetaldeído é uma substância tóxica para o nosso organismo. O acúmulo de acetaldeído provoca muita toxicidade, que na prática a gente chama acetaldeído de ressaca, né? O indivíduo com acúmulo de acetaldeído fica cansado, tem cefaleia, com muita sede, indisposto no outro dia, não dá vontade de sair da cama. Ou seja, estou produzindo um metabólito tóxico a partir de uma substância que foi ingerida pelo paciente. Tá? Quem está fazendo isso? O fígado, tá? No complexo enzimático. Diga. Você falou aí do álcool, agora que eu pensei, o álcool é uma molécula polar. Como que ele consegue atravessar o trato gastrointestinal e cair na corrente sanguínea? Olha, o álcool, ele consegue ser absorvido, mas se a gente pegar a molécula do álcool, ele tem uma certa polaridade, porque tem uma hidroxila na sua composição. Mas, lembrem, não vai ser só moléculas lipossolúveis que vão conseguir atravessar a membrana, né? A gente tem outros processos. Eu posso gastar energia da célula para introduzir essa substância dentro da estrutura da membrana plasmática, seja por um transporte ativo, né, de uma difusão facilitada, ou usando proteínas carreadoras. Então, não vamos pensar que só lipossolúvel que atravessa a membrana, não, tá? As moléculas hidrossolúveis também vão penetrar a membrana. Lógico que a gente tem um certo gasto de energia, ok? Tranquilo? Okay. Beleza, pessoal. Então, olha, quais são as duas fases, então, do nosso metabolismo de fármacos? Então, eu tenho a minha droga, que na fase 1, ela vai ser submetida às reações químicas, tá? Pode ser aqui, ó, uma reação de oxidação, hidroxilação, dealquilação, desaminação, hidrólise, tá? Então, uma reação química básica, e eu vou produzir uma substância derivada, tá? Que essa é a nossa fase 1. Então, eu pego aqui como exemplo o ácido acetil salicílico, né? Ou a aspirina. Tá aqui a nossa molécula do ácido acetil salicílico. Essa molécula química, quando sofre uma reação, né, de hidrólise, por exemplo, tá? Eu pego esse grupo acetil e nesse grupo acetil eu vou inserir aqui uma hidroxila na sua composição. E eu inserindo essa hidroxila, eu estou fazendo o quê? Estou aumentando a polaridade da molécula. Ok? A molécula aqui é muito mais polar do que essa molécula do ácido acetilsalicílico. Só que eu falei que o ácido salicílico também é ativo. Então, se essa segunda substância também consegue produzir efeito terapêutico, eu preciso submeter essa substância a uma outra fase de metabolização. Nesse caso, uma conjugação. O que é a conjugação? Nós vamos inserir naquela nossa molécula outros compostos. Aqui, por exemplo, a gente vai inserir um ácido glicurônico, né? Ou um glucoronato na molécula, tá? Então, aqui eu tenho um ácido, e o ácido glicurônico nada mais é do que um carboidrato. Olha aqui, ó, que tanto de hidroxila que eu tenho na composição, vocês viram esses desenhos de carboidratos lá na bioquímica, né? Então, eu estou inserindo aqui um açúcar, né? Um açúcar na minha molécula de ácido salicílico. Olha o tanto de hidroxila que eu tenho. E quanto mais hidroxila livre eu tenho, ácido aqui na composição, mais polar é a molécula. Quanto mais polar ela for, mais fácil dessa molécula ser eliminada do organismo.
Alguns fármacos, só com a fase 1, eu já vou produzir uma molécula tão polar que eu nem preciso da fase 2, tá? Mas vai ter situações que nós vamos precisar das duas fases para poder eliminar o fármaco. Beleza? Ok, pessoal? Tranquilo? Sim? Vamos lá. Então, pergunta aqui, ó. O que acontece com uma molécula que já era polar e que já está na melhor forma para ela ser eliminada? Já falei isso. Praticamente não vai acontecer nada com ela, tá? Pois as moléculas que são polares, elas não entram no fígado para serem metabolizadas. Elas já estão prontas para serem excretadas. Qual que é o efeito dessa molécula? É um efeito duradouro ou um efeito curto? Um efeito curto, porque se ela já está na sua estrutura polar, ela não vai nem atravessar os tecidos, né? Geralmente eu uso uma molécula polar para ela atuar diretamente na corrente sanguínea. Lembram que nós vimos lá na aula de distribuição? Nós falamos de moléculas que se ligam a poucas proteínas plasmáticas. Aqui segue mais ou menos a ideia. Se eu uso uma molécula bastante polar, eu quero que esse fármaco atue no aparelho circulatório e ali produza o seu efeito terapêutico, que ele não atravesse os capilares e chegue nos tecidos, tá? Mas a duração do efeito desse fármaco vai ser reduzido, porque ele vai ser rapidamente excretado. Porque ele já está na sua forma para ser excretado, ele já está na sua forma polar. Beleza? Diga. Alguém perguntar? No caso do álcool, igual ele já é polar, como que ele ainda consegue ir lá no cérebro fazer o efeito que ele tem que fazer, e sendo que ele era para ser rapidamente eliminado? Porque ele é uma molécula muito pequena. Então, mesmo ele não é uma molécula muito polar, né? Se eu pegar a molécula do etanol, né, é uma molécula pequenininha, é uma molécula polar, mas é uma molécula de baixa polaridade, tá? Eu falo aqui de uma molécula muito polar, é quando eu tenho um nitrogênio na composição dele, eu tenho um enxofre na composição, um fósforo na composição, né? Aquele elemento que tem vários íons disponíveis para fazer ligações químicas, aí eu tenho uma estrutura muito polar. Quando a gente vai estudando, por exemplo, antibióticos, nós vamos ver que alguns antibióticos eles têm que ser bem polares para conseguir atingir as bactérias, tá? Então existe uma certa particularidade nisso. Mas o álcool é uma molécula pequena, ele é polar, pouco polar, quase apolar, tá? A gente tem que pensar assim, quase apolar, porque a polaridade da molécula é muito baixa. Então, como é uma molécula pequena, consegue atravessar pelas fenestrações do sistema nervoso central e atingir locos cerebrais, até o cerebelo, né? Atrapalhando o equilíbrio do paciente, tá? Então, eu tenho moléculas pouco polares e tem moléculas muito polares. Se eu pego aqui, ó, na minha ilustração, o ácido salicílico é uma molécula polar, mas pouco polar. Agora, esse glucoronídeo que foi produzido, né, a partir dessa conjugação, essa molécula é muito polar, então ela vai ser rapidamente eliminada. Ok? Se eu coloco alguns elementos como nitrogênio, enxofre, fósforo na molécula, mais polar essa molécula vai ficar. E aí mais fácil vai ser para ela ser eliminada. Tranquilo? Tranquilo. Claudinei. Beleza? Diga. Então, no caso dessas moléculas que são muito polares, elas seriam utilizadas mais em vias intravenosas, já que ela Mais tem uma ação intravenosa. rápida? Isso. Então, assim, nem é muito interessante a gente utilizar ela por via oral, porque ela vai ter dificuldade de sofrer, né, uma boa absorção. Eu já administro ela por via intravenosa. A gente vai ter fármacos que eu não vou ter ele disponível por via oral, mas eu vou ter ele somente por via endovenosa. Vamos falando dessas particularidades aí durante as nossas aulas. Beleza? Que eu nem encontro nas farmácias e drogarias. Eu vou encontrar muitas vezes esses produtos só em ambientes hospitalares, tá? O conceito aqui tá tranquilo, pessoal? Sim? Então, olha lá. Nas reações de fase 1, a gente fala que essas reações são reações catabólicas, tá?
As reações de fase 1 vão produzir compostos que são extremamente reativos. Hidroxila, um ácido carboxílico, uma amina, uma amida, tá? E que, às vezes, essas substâncias formadas, elas podem ser tóxicas, tá? Podem ser tóxicas para o nosso organismo. E esses grupos reativos que estão sendo formados, eles servem como ponto de ataque para as reações de conjugação. Então, foi o que eu mostrei para vocês, ó. Esse grupo aqui que foi formado na reação de fase 1, ele está servindo como ponto de ataque para essa reação de conjugação, para me conjugar esse composto nessa minha molécula, tá? Já a fase 2, ela é uma fase anabólica. A gente realmente conhece essas fases anabólicas como reações simplesmente de síntese. Eu estou sintetizando uma nova molécula. Eu não estou substituindo compostos, tá? Mas eu estou sintetizando, inserindo um novo composto na minha molécula base. E aí vai resultar em compostos inativos. E aí não tem jeito. Se eu fiz uma síntese, inseri composto, a molécula ficou mais polar, ela vai ficar inativa. Inativa significa que ela não vai conseguir ligar no seu receptor de origem, não vai produzir efeito terapêutico, tá? Enquanto o meu ácido acetilsalicílico ele consegue se ligar em enzimas, né, para diminuir o processo inflamatório, na ciclooxigenase, por exemplo, essa molécula aqui, pela estrutura química dela, não vai conseguir se ligar numa ciclooxigenase, porque o que faz ligar na enzima é essa ligação aqui, ó, esse grupo responsável para inativar essa enzima inflamatória. Se eu não tenho mais esse grupo, se eu perdi esse oxigênio aqui da molécula, ela perde seu efeito terapêutico. Então, enquanto eu tenho ácido salicílico que ainda tem um oxigênio aqui, ele ainda consegue inativar parcialmente a enzima, tá? Agora, com esse oxigênio e esse grupo volumoso que foi inserido, muito grande, essa minha molécula não vai conseguir ligar no receptor, pelo tamanho dela, né? Então, a estrutura conformacional dela não permite ela ativar um receptor. Beleza? A única exceção aqui é o sulfato de minoxidil, tá? Então, o minoxidil, quando ele faz essas reações de fase 2, ele vai resultar no composto que é ativo, tá? Ele é a única exceção à nossa regra. Beleza, turma? Tranquilo aqui? Beleza? Reações de fase 1 e 2, dúvida? Não? Beleza. Então, olha só, nessa imagem aqui, tentando resumir o que nós falamos, tá? Heroína, codeína, são fármacos, tá? Analgésicos, tá? A gente chama isso de analgésicos opioides, que quando administrados e que sofrem um processo de metabolização, vai produzir no organismo morfina. E a morfina é um metabólito ativo. Então, a heroína, quando é metabolizada, se transforma em morfina. A codeína, quando é metabolizada, se transforma em morfina. Eu estou falando aqui que nós estamos administrando, ó, um fármaco ativo que durante a metabolização está produzindo outro fármaco igual, menos ou mais ativo do que o fármaco original, tá? O mesmo acontece com o propanolol, que é um antihipertensivo, né, um medicamento utilizado em arritmia cardíaca. Também vai produzir um metabólito ativo, que é o 4-hidroxipropanolol. O paracetamol, quando metabolizado, ele se transforma na N-acetilparabenzoquinina. Essa substância é tóxica, né? Ou seja, o paracetamol, que é um analgésico que nós utilizamos bastante, ele produz um metabólito que é tóxico, tá? Que produz uma reação de ligação com as células hepáticas. Então, o paracetamol, ele é hepatotóxico. Por isso, eu devo utilizar o paracetamol dentro da margem terapêutica, tá? A dose máxima diária de paracetamol recomendada são de 3 gramas dia. 3 gramas. Um comprimido de paracetamol vem com 750 miligramas.
Administra um comprimido de 6 em 6 horas, ou seja, o paciente faz uso de 4 comprimidos dia. 4 vezes os 750 dá 3 gramas de paracetamol dia. Tá? A dose máxima não é 3 não, tá, pessoal? Desculpa, a dose máxima recomendada diariamente são 4 gramas de paracetamol. Então, se eu tomar um comprimido de 750 de 6 em 6 horas, está produzindo metabólito tóxico? Tá. Mas esse metabólito tóxico está sendo produzido, também está sendo metabolizado e eliminado, sem provocar dano no meu organismo. Beleza? Agora, 3 gramas de paracetamol para um paciente que tem problema hepático, hepatite, cirrose, faz uso de bebida alcoólica, pode ser uma dose muito alta. Ou aquele indivíduo, em vez de tomar um comprimido de paracetamol, toma 2 comprimidos de uma vez, aí em vez de 3 gramas dia, ele passa a usar 6 gramas dia. E 6 é maior do que 4. Ó, dose tóxica. Esse indivíduo vai parar no pronto atendimento com uma intoxicação medicamentosa, né? Com uma hepatite medicamentosa. Beleza? Então, eu estou diante aqui de um fármaco, ó, que não é tóxico, mas o seu metabólito é tóxico. Beleza? Imipramina vai produzir a desmetilimipramina, que é ativo, que esse aqui é um antidepressivo, tá? A amitriptilina, que é um antidepressivo, vai trazer como metabólito ativo a nortriptilina. Então, amitriptilina, nortriptilina, fármaco ativo. O diazepam, como eu falei, ó, o nordiazepam e o oxazepam, que também são metabólitos ativos. Então, fármacos que são ativos produzindo metabólitos também ativos. O paracetamol, que é um fármaco ativo, está produzindo um metabólito tóxico. Cortisona, prednisolona, ciclofosfamida, hidrato de cloral, azatioprina, todos eles são profármacos, tá? São inativos, que quando sofrem metabolização vão se transformar nos metabólitos ativos. Ok? Alotano. Claudinei, Pode falar. eu fiquei com uma dúvida a respeito desses medicamentos aí. Esses nomes, todos esses nomes aí, e outro dia também você deu uns nomes dos medicamentos que são ligados os 4 receptores de albumina, e sempre você fala deles. Eu preciso necessariamente saber todos? Não. A minha intenção aqui agora não é vocês decorarem todos os nomes de fármacos, tá, pessoal? A minha intenção aqui é que a gente consiga entender desse processo de farmacocinética. Isso, para mim, é que é o importante. O nome de fármacos, a gente vai estudando cada um deles dentro das classes terapêuticas. Quando a gente estiver estudando inflamação, aí sim, eu vou querer que vocês vão me falar bastante de cortisona, prednisona. Quando a gente estiver estudando depressão, eu vou querer que vocês conheçam muito dos antidepressivos tricíclicos. Quando a gente estiver falando de ansiedade, que vocês vão falar bastante dos ansiolíticos. Né? Estudando distúrbios cardiovasculares, eu quero que vocês saibam de todos os antipertensivos, mas não agora, tá? O foco na nossa disciplina é farmacologia, é a introdução, então eu quero que você conheça de farmacocinética. Se você conseguir guardar para mim os processos de metabolização, o que é um fármaco ativo se transformando em metabólito tóxico, o ativo produzindo um outro mais ativo, o inativo produzindo, eu já estou satisfeito, porque eu vou precisar desses conceitos nas outras FISFAR que nós vamos estudar. Tá bom? Tá, joia, obrigada. Professor, Pode falar. esse exemplo de fase 1 e fase 2 seria, por exemplo, aqui no diazepam, que vira fase 1 nordiazepam e fase 2 oxazepam? Não necessariamente, tá? Porque olha só, eu vou dizer que nesse caso aqui em especial é como se a gente tivesse duas fases 1. Então, o diazepam, quando circula pela corrente sanguínea, passa pelo fígado, sofre uma reação química e se transforma em nordiazepam. Esse nordiazepam também consegue se ligar em receptores. Quando ele passa pelo fígado, ele sofre uma outra reação química e se transforma em oxazepam. Oxazepam foi para a corrente sanguínea, mas ele corre pelo sangue e está se ligando em receptores e eu ainda não consegui eliminar essa substância. Aí sim, a partir do oxazepam, a gente vai ter uma reação de conjugação, fase 2, e aí eu vou produzir uma substância muito polar e ela vai conseguir ser eliminada, tá? Então, Nós vamos a ter fase 1 substâncias... seria...
Os dois aqui vão ser fase 1, tá? Tanto a produção do nordiazepam quanto o oxazepam. A fase 2 é conjugação, tá? Eu só vou ter a conjugação aqui, ó, para eliminar o oxazepam. Nós vamos ver que tem fármacos, principalmente os ansiolíticos, né, que atuam aí no controle da ansiedade, que eles produzem 3, 4, 5 metabólitos, todos eles ativos. E o último lá sofre uma reação de conjugação para ser eliminado. Lembrem que, para poder ter reação de fase 2, eu preciso, né, que tenha um ponto de ataque. Enquanto não tiver aquele ponto, né, de ataque para a gente fazer a síntese e a conjugação, eu não consigo fazer conjugação. Então, eu mudo a molécula, ela vai para a corrente sanguínea e volta de novo. Quando ela volta, eu mudo a molécula mais um pouco. Eu vou fazendo outras reações químicas. Seria lindo, né? Se eu colocasse ele no fígado e falasse assim, agora prepare para ser eliminado. Faça quantas reações você precisar aqui para ficar prontinho para ser eliminado e eliminar ela. Não é assim que acontece, né? A cada passagem sofre uma reação química diferente. Ok? Então, tipo, a fase 1 seria tipo uma fase de ativação do fármaco e a fase 2 seria a fase de inativação, para ele ser eliminada. Se a gente considerar isso aqui, sim, tá? Então, tudo que tá aí é fase 1, né? Isso, se eu considerar isso aqui, sim. Agora, por exemplo, a lutano, tá? Que é um anestésico geral, as sulfonamidas, tá? A metoxiflurano, aqui eu já tenho uma substância ativa. E aí, eu produzo como metabólito substâncias tóxicas. Olha só. Tudo eu estou produzindo substâncias tóxicas. Aqui, enalapril, zidovudina, profármaco. Quando sofre reações de metabolização, fase 1, tá? Estou produzindo um metabólito ativo. Depois vai vir a reação de fase 2, e aí o enalaprilato, a zidovudina, né, o trifosfato de zidovudina, vai se transformar em substância muito polar e vai ser eliminada. Ok? Entendi. Então, aqui nesse slide eu estou mostrando como que a gente produz, tá? Substâncias ativas, aqui, ó, produção de substâncias ativas ou metabólitos tóxicos. Mesmo tóxico, ele é considerado ativo, então, né? Não entendi. Volto de novo. Por exemplo, como uma substância tóxica tem a capacidade de ocasionar algum efeito no organismo, ela é considerada uma fase ativa ainda da molécula, né? Sim, claro. Então, aí, igual o paracetamol para esse N-acetil aí, é a fase 1 dele. Isso. E aí, na fase 1, eu estou produzindo esse metabólito, que é um metabólito tóxico. E ele volta para a corrente sanguínea, vai produzir toxicidade. Mas como ele é tóxico, o meu organismo quer se libertar dele. Aí vem a fase 2. E aí eu vou fazer uma conjugação nessa molécula, preparando essa molécula para ser eliminada. Ok? Ok. Tranquilo? Beleza. Então, olha, essas reações, então, oxidativas, elas são de 2 tipos, tá? Ela pode acontecer nos microssomos, ou uma reação microssomal, por exemplo, no retículo endoplasmático liso, tá? Dentro de uma organela, ou ela pode ser não microssomal, tá? Acontecendo no citosol, no citoplasma de uma célula, né? E pode ser aí, por exemplo, uma célula hepática, né? O hepatócito. As principais reações que nós temos são reações microssomais, ou no retículo endoplasmático liso, ou nas mitocôndrias, tá? Então, olha só, reações oxidativas não microssomais. Então, se é não microssomal, está acontecendo principalmente no citosol. Exemplo, olha o álcool. O etanol, tá? Se transforma em acetaldeído, que é uma substância tóxica. Ó, fase 1. Estou produzindo um metabólito tóxico, o acúmulo de acetaldeído é a nossa famosa ressaca. O que meu organismo vai fazer? Tentar ficar livre desse acetaldeído. Então, vai vir uma reação de fase 2, tá?
e a gente vai transformar o acetaldeído em acetato. Inativo vai ser eliminado, ok? Para isso, eu preciso de duas enzimas, para que isso aconteça. A enzima alcodesidrogenase vai fazer isso aqui, ó, transformar o etanol em acetaldeído. E a aldeído desidrogenase vai transformar o acetaldeído em acetato. Então, é uma reação oxidativa não microssomal, está acontecendo no citoplasma da célula, por ação de duas enzimas que estão presentes no citoplasma, a alcodesidrogenase e a aldeído desidrogenase. Ok? Um outro exemplo, a hipoxantina, tá? A hipoxantina, ela sofre uma reação de fase 1 e se transforma em xantina. E essa xantina se transforma em ácido úrico. Nesse caso, também uma reação de fase 1. Isso é ocasionado por uma enzima que é a xantina oxidase. E o acúmulo de ácido úrico é tóxico para o nosso organismo, né? A gente fala aí que o paciente que tem excesso de ácido úrico, ele tem uma hiperuricemia, né? Ou vulgarmente conhecida como crise gotosa, né? Gota. Precisa eliminar esse ácido úrico em excesso, ok? Aí vai precisar das reações de fase 2. Um outro exemplo é uma outra enzima, que é a monoaminoxidase, conhecida como MAO, M-A-O. A monoaminoxidase, ela é uma enzima muito importante na metabolização das catecolaminas, a noradrenalina e a adrenalina. E a monoaminoxidase também vai degradar serotonina, degrada também dopamina, que é um outro neurotransmissor cerebral muito importante. Então, eu tenho enzimas presentes no citoplasma, né, da célula, ou nesse caso aqui, de um neurônio, que vai estar degradando, né, esses neurotransmissores ou essas substâncias. Ok, pessoal? Tranquilo? Para cada substância, eu vou ter uma enzima específica que vai participar desse processo de metabolização. Ok, mas eu tenho as reações oxidativas que são microssomais, tá? E aí eu preciso da participação de outras substâncias. A mais importante delas está aqui, ó, no citocromo. Sendo que numa área específica do citocromo, que é a região P450. Então, aqui está a nossa principal região metabolizadora do nosso organismo, tá? Nesse complexo de enzimas, a gente fala que é um complexo enzimático presente no citocromo P450. Tem outros, tá? Fel ajuda, né? O NAD, proteínas, oxigênio, também são substâncias que nos auxiliam no processo dessas reações oxidativas. Mas o citocromo P450 é o mais importante deles, ok? Então, guardem isso, tá? O citocromo, né, ou complexo enzimático do citocromo P450, também chamado aqui de CYP450, ele está presente, então, né, nas nossas células hepáticas, tá presente nas células do fígado. Esse complexo enzimático, eles apresentam um pigmento, uma coloração de 450 nanômetros na luz visível, então por isso do nome, tá? P450, e tem o papel de metabolizar as nossas substâncias que são xenobióticas. O que é xenobiótico? Aquilo que é estranho para o meu organismo, que no nosso caso são os fármacos. Então, a maioria dos nossos fármacos serão metabolizados por esse complexo enzimático do citocromo P450. E isso traz para nós uma grande importância, né, farmacológica. Ok até aqui, pessoal? Dúvida? Não? Beleza.
Então, ó, o citocromo P450, ele é o nosso principal mecanismo para metabolização de produtos endógenos, produzidos pelo meu organismo, tá? Os hormônios que o meu organismo está produzindo, os nossos neurotransmissores também, tá? Mas principalmente as substâncias xenobióticas, que são aquelas substâncias estranhas para o nosso organismo. E aqui traz uma particularidade, porque existe uma importante fonte de variabilidade interindividual no metabolismo das drogas. Algumas pessoas têm uma taxa de metabolização muito alta, ou seja, o seu complexo enzimático do citocromo P450 é muito ativo. Isso significa que, se a metabolização é muito rápida, o complexo é muito ativo, eu vou metabolizar essa substância mais rápido. Se a metabolização é transformar um fármaco ativo em um fármaco inativo, a gente vai inativar mais rápido as drogas. Se eu estou administrando para o paciente um fármaco que é inativo e na metabolização ele ativa, para um indivíduo que tem uma ativação grande do citocromo P450, a gente vai transformar muito rápido o inativo em ativo. E aí eu vou ter uma alta concentração de ativo na corrente sanguínea do paciente. Então, atenção aqui, tá? É uma importante fonte de variabilidade interindividual no metabolismo de drogas. Isso significa que, para o João, aquele medicamento tem uma duração de efeito de 5 horas. Talvez para Maria dure só 2 horas. Rapidinho o efeito passa, tá? Talvez para Maria dure 2 horas, mas o João dura 5 horas. O efeito no João é mais duradouro, que tem uma relação direta com a taxa de metabolização hepática, com a atividade do citocromo P450. Isso aqui é um ponto que eu queria que vocês guardassem bastante, tá? Porque aqui nós vamos ter uma etapa importante de interação medicamentosa, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Beleza? Então, o citocromo P450 tem uma relação direta com os efeitos tóxicos de determinados fármacos, aquele fármaco ativo ou não tóxico e produz substâncias tóxicas. E como eu disse, aqui é um local de interação entre fármacos, entre medicamentos. Então, nós vimos lá na nossa aula de absorção que a gente pode ter interações medicamentosas nessa etapa. Na aula de distribuição, a gente viu que dependendo da taxa de ligação às proteínas plasmáticas, eu também tenho uma interação nessa etapa. Né? Lá na absorção, se um fármaco aumenta o pH do meio, ou diminui o pH do meio, se um fármaco aumenta a motilidade do trato gastrointestinal, interfere na ação do outro. Tá? Na distribuição, se um fármaco se liga ou desloca a proteína, né, da albumina, eu tenho uma potencialização do efeito. Aqui também é importante. Se um fármaco tem maior adesão, né, ou interação com o citocromo P450, ele vai ser metabolizado mais rápido. Se ele tem menor interação com o citocromo P450, ele vai ser metabolizado de forma mais lenta. Tá bom? Nós vamos falar das interações medicamentosas para vocês. Até aqui tranquilo? Claudinei, Diga. no caso de drogas ilícitas ingeridas de forma oral, elas irão sofrer esse mesmo processo de metabolismo. O mesmo processo. Então, cocaína, crack, heroína, os solventes, né, a cola lá do sapateiro que o indivíduo está cheirando na rua, né, os inalantes, maconha, essas substâncias LSD, né, todas essas substâncias vão sofrer processo de meu organismo quer se libertar dela, então a gente vai metabolizar para excretar essa substância o mais rápido possível, ok? Tranquilo? Certinho. Então, olha, no citocromo P450, né, e a gente está falando aqui que é um complexo enzimático, é isso, olha, o conceito, tá? Um sistema enzimático, um complexo enzimático, então eu tenho várias enzimas envolvidas nesse processo. E a gente dá um nome para esse complexo enzimático.
tá? Eu tenho uma família, eu tenho uma subfamília e tenho uma enzima específica que pode estar atuando na metabolização de um determinado fármaco. Então, olha, aqui, por exemplo, eu tenho uma região no citocromo P450 que a gente chama de CYP1A2. De onde vem esse nome CYP1A2? CYP é o citocromo, tá, pessoal? Citocromo P450. O primeiro número, que é o número 1, ele está me falando a qual família de enzimas, né, que pertence a esse complexo. Então, CYP1, isso apresenta uma homologia de mais de 40% na sequência de aminoácidos. E aí nós temos 14 famílias que são descritas em humanos. Então, eu vou ter CYP1, 2, 3, 10, 13 e 14. Nessa família, significa que essas enzimas que fazem parte dela têm mais ou menos uma homologia, ou seja, semelhança de mais de 40% nas sequências de aminoácidos. Então, são enzimas muito semelhantes, ok? A letra A significa que ele faz parte de uma subfamília. Então, dentro da família 1, eu tenho uma subfamília, que seriam aquelas enzimas que têm uma homologia superior a 55% na sequência de aminoácidos. E aí existem 30 subfamílias descritas na espécie humana, ok? E o segundo numeral, que seria o número 2, eu estou falando de uma enzima específica. Então, uma enzima dentro dessa subfamília que faz parte dessa família, que faz parte desse complexo enzimático do citocromo P450. Ok até aqui, pessoal? Professor, Tranquilo? Pode falar. tem que ficar sabendo esses nomes? Se tem que ficar sabendo, a gente tem que entender como é que funciona, tá? Porque se eu tiver dois fármacos, vamos pensar aqui, ó, dois fármacos, o A e o B, e os dois são metabolizados pelo mesmo complexo, CYP1A2, os dois. Então, o indivíduo tomou dois medicamentos e os dois vão ser metabolizados no mesmo lugar. Alguém vai ser metabolizado mais rápido, concorda comigo? Um vai ter mais preferência de ser metabolizado. Se um está sendo metabolizado, o outro está sobrando na corrente sanguínea. Se ele sobra na corrente sanguínea, o que acontece com o efeito dele? Potencializa o efeito daquele fármaco. Então, o que a gente precisa entender? Tem que decorar todos os complexos enzimáticos? Não, não é essa a proposta. A gente tem que entender o conceito. Isso aqui é o mais importante. Como eu disse, no decorrer das disciplinas, a gente vai tratando de situações específicas, a gente vai aprendendo, né, com mais especificidades. Aqui eu quero que vocês entendam o conceito. Entendendo o conceito, para mim, está tranquilo nesse momento. Beleza? Vamos lá. Então, olha aqui. Exemplos, tá, de complexo enzimático do citocromo P450. Então, eu tenho CYP1A2, que foi o que nós acabamos de ver aqui, ó, CYP1A2. Quem é substrato dele? Ó, a cafeína é metabolizada aqui. A varfarina, que é um anticoagulante, é metabolizada aqui. A teofilina, que é um relaxante de musculatura, também é metabolizado aqui. Isso significa que essas três substâncias podem concorrer pelo mesmo local para serem metabolizadas. Se o paciente faz uso de 2 ou 3 dessas substâncias, pode acontecer um caso de interação medicamentosa. Ok? Já a fenitoína, que é um anticonvulsivante, ela já é metabolizada, ó, no CYP2C9. É uma outra enzima, 9, dentro de uma outra subfamília que é a C, numa outra família que é a 2. Ou seja, vai ser diferente da teofilina, é diferente da cafeína.
O diazepam no CYP P2C19. Também aqui a fenitoína e aqui o omeprazol. A codeína, desipramina, flecanidina no CYP P2D6. Ciclosporina, diltiazem, simvastatina, verapamil no CYP3A4. Então, dentro de um complexo enzimático, eu vou ter grupos específicos de enzima, né, famílias específicas, subfamílias e enzimas específicas, ok? Todas essas substâncias aqui, elas são substratos dessas enzimas. Se é substrato, essa enzima consegue, por uma reação química, de hidrólise, de hidroxilação, redução, né, modificar essa molécula, não é isso? Na fase 1, né? Então, eu vou modificar essa molécula química. Ok? Diga, alguém ia perguntar e abrir o áudio. Rodinei, sou eu. Então, você está querendo dizer para mim que, por exemplo, um paciente pode fazer o uso concomitante de, tipo, fenitoína e diazepam, que aí essas duas drogas não vão ter interação medicamentosa. Olha, fenitoína e diazepam estão sendo metabolizados pelo mesmo complexo enzimático. Vamos pegar um outro exemplo. Diazepam e verapamil, por exemplo. Isso. Pode ser assim? Tá. Então, olha, se eu estou falando de metabolização, não vai ter interação medicamentosa, ok? Agora, pode ser uma interação na etapa da distribuição e pode ter interação na etapa também da absorção. Então, eu não posso me basear e falar que não vai ter interação olhando só a metabolização. Eu também tenho que olhar a distribuição, que nós já vimos, e a absorção também, que nós já vimos. E aí eu vou olhando, ó, não tem na absorção, não tem na distribuição, não tem na metabolização, não tem na excreção, beleza. Esses fármacos não têm interação medicamentosa na etapa da farmacocinética, porque nós ainda vamos estudar a farmacodinâmica ainda. Tá bom? Mas a fenitoína, ela tem dois subtipos. Isso, ela pode ser metabolizada tanto pela enzima 9 quanto pela enzima 19. Está na mesma subfamília, na mesma família, mas ela é metabolizada por duas enzimas diferentes. Assim como, tá? Eu pego aqui a varfarina, ó. A varfarina é metabolizada por essa família 1 e é metabolizada também por essa família 2. Tá aqui, ó. Beleza? O professor tem que decorar onde cada fármaco é metabolizado por qual... Não precisa disso, ok? A gente tem que entender o conceito. Isso aqui é o fundamental agora. Professor, Diga. e o que seriam esses antagonistas aí? Calma, eu vou falar deles. Bom, calma lá. Em relação aos substratos aqui, tranquilo então, né? Então vamos responder sua pergunta. Professor, e esse cara aqui está me chamando de antagonista, né? Então, ciprofloxacino, eritromicina, o que esse fármaco faz? Ele é um antagonista. Nós vamos aprender bastante esse conceito de antagonista na aula de farmacodinâmica, tá? O que é um antagonista? É uma molécula que consegue se ligar nesse complexo enzimático e inativar esse complexo enzimático. Então, olha, ciprofloxacino, eritromicina, por serem antagonistas, eles se ligam nesse complexo enzimático e inativam esse complexo enzimático. O que isso significa? Tá? Vou pegar aqui, ó. Se o paciente está fazendo uso desses antimicrobianos, seja o ciprofloxacino ou eritromicina, e eu sei que ele é antagonista desse complexo mitocondrial, se o indivíduo fizer uso de uma dessas substâncias, o que vai acontecer? Eu vou potencializar o efeito dessas substâncias. Porque o antagonista está inativando o complexo. Se inativa o complexo, eu não vou conseguir fazer metabolização.
Então, essas substâncias vão ficar mais tempo circulando na corrente sanguínea. Mesma coisa aqui, ó, fluconazol, né, um antimicótico, com essas substâncias. O omeprazol, né, com essas substâncias. O haloperidol com essas, diltiazem, eritromicina, cetoconazol, com essas substâncias aqui. Se eu fizer o uso concomitante entre elas, eu potencializo os substratos, porque essa substância aqui ela é um antagonista, tá? Ela se liga ao receptor e inativa esse receptor. Nós vamos falar bastante desses antagonistas nas nossas próximas aulas. Ok? Até aqui, pessoal? Diga. Por que o omeprazol aí, ele tá tanto como substrato e tanto como antagonista aí? Porque o omeprazol, ele vai ser metabolizado. Ele é metabolizado por esse complexo enzimático. Beleza. Só que se eu faço uso de diazepam e omeprazol junto, esses dois aqui, ó, o que vai acontecer? O omeprazol, ele vai inicialmente ser metabolizado, ele vai ter uma preferência para ser metabolizado, e eu vou deslocar o diazepam, deixando o diazepam livre na corrente sanguínea, e aí eu potencializo o efeito do diazepam. Isso significa, para a gente entender, tá? O paciente toma um diazepam para dormir e toma um omeprazol para um problema de uma úlcera péptica. Fazer o uso dos dois fármacos significa que eu vou metabolizar o omeprazol, beleza, mas esse indivíduo vai ter dificuldade de levantar no dia seguinte, porque eu vou potencializar o efeito do diazepam. Ele vai, na hora que for acordar, você tenta acordar ele, ele vai continuar dormindo, ele vai ficar botado, né, na cama, porque eu estou potencializando o efeito do fármaco. Ok? Ô, Claudinei, eu não entendi muito. Porque nesse exemplo do omeprazol, se ele é um antagonista, então, no caso, ele teria que inativar no caso, como que eu posso dizer? A metabolização do omeprazol, não? Não, mas eu estou falando aqui omeprazol é omeprazol. Como é que o omeprazol vai inativar a metabolização do omeprazol? Não tem jeito. Meu organismo quer ficar livre dele, ok? Então, se eu estou usando só omeprazol, ele vai ser metabolizado nesse complexo enzimático. Até aí, tranquilo. Agora, se o indivíduo fizer o uso de omeprazol com uma dessas substâncias ou outras, tá, pessoal? Aqui nessa tabela eu estou apresentando somente duas, mas aqui a gente tem, imagine quantos fármacos que nós temos que vão ser metabolizados, né, no nosso organismo, cada um num complexo enzimático diferente. Então, se eu estou usando omeprazol mais uma substância dessas aqui, ele vai ter preferência, eu desloco esses fármacos e eles vão ficar mais tempo circulando na corrente sanguínea. Em outras palavras, tá, pessoal? Eu chamo esse antagonista aqui, ó, de inibidor enzimático. Inibidor enzimático. Ou seja, ele está inibindo esse complexo enzimático. E se eu usar um fármaco que inibe o complexo enzimático, eu vou potencializar o efeito dos outros fármacos que são metabolizados no mesmo complexo enzimático. Então, vamos pegar aqui, ó. O paciente está tomando simvastatina para o seu colesterol, toma o verapamil lá para controlar o batimento cardíaco, tá ali, o coração está funcionando belezinha. Ele tinha arritmia, o coração era disparado, começou a tomar o verapamil, os batimentos cardíacos estão normalizados. Aí ele começa a tomar um cetoconazol com a micose dele. O que vai acontecer? O cetoconazol, ele é um inibidor enzimático. Ele vai inibir esse complexo enzimático. Se ele inibe esse complexo enzimático, ele vai, potencializar o efeito desses fármacos. Se o verapamil diminui o batimento cardíaco, e o coração do paciente estava normal, depois que ele começou a tomar o cetoconazol, eu vou diminuir muito mais os batimentos cardíacos. Esse paciente pode ter uma bradicardia severa. Vai ter uma hipotensão arterial, a pressão dele vai lá embaixo. Ok? Por quê?
O cetoconazol está inibindo o processo de metabolização do verapamina. Ok? O omeprazol está inibindo a metabolização do diazepam. Estou potencializando o efeito do diazepam. O fluconazol, que também é um outro antimicótico, está potencializando o efeito da varfarina, né, que é um anticoagulante. Ó, o paciente vai ter uma hemorragia, né, fazendo uso desses dois fármacos. Ok? Diga. Mas, por exemplo, então, no caso, todo substrato vai ser algum inibidor do outro, porque uma molécula sempre vai ter mais afinidade para se ligar na enzima do que a outra. Por exemplo, a cafeína pode ser mais afinidade com a enzima do citocromo CYP1A2 do que a varfarina. Pode. Só que nesse caso, a diferença entre eles é muito pequena. Acaba que as duas acabam sendo estimuladas e inativadas pela mesma enzima quase que de forma concomitante, tá? Entre os substratos, a diferença quase não acontece. Mas esses carinhas aqui, ó, a afinidade deles é muito superior a esses que estão aqui, ó. E aí ele vai se ligar a esse complexo enzimático e vai inativar onde o outro precisaria ser eliminado. Por isso que a gente está falando que eles são inibidores enzimáticos. Entre esses pode acontecer, né, cafeína, varfarina, teofilina, pode, mas a diferença é muito pequena, a gente nem percebe. Agora, se esse paciente fizer uso, ele tem problema de coagulação sanguínea, já teve risco de trombose, então ele toma varfarina, e começa a tomar um antibiótico aqui, ciprofloxacino, para infecção urinária, olha, ele pode correr o risco de ter uma hemorragia, né? Nariz começa a sangrar, começa a ter pintinhas de sangue na pele, porque eu estou potencializando o efeito da varfarina. Ok? Entendi. Então, é muito, só que você perceba isso, tá? A afinidade é muito maior do que o próprio substrato nesse complexo enzimático. Beleza? Vamos entender isso, nós vamos falar mais disso à frente, tá? Então, olha só. Formação de compostos reativos. O acetaminofeno, tá, pessoal? É o outro nome do paracetamol, tá? Então, paracetamol e acetaminofeno, eu estou falando da mesma substância, tá? Paracetamol. O paracetamol é a nossa denominação comum brasileira. A gente conhece ele no Brasil como paracetamol. Em outros países, ele é conhecido como acetaminofeno, a denominação comum internacional, tá? Então, aqui eu estou falando da mesma molécula. O acetaminofeno, ele é metabolizado por esse complexo enzimático, ó, CYP2E1. E ele produz essa substância, que é a acetilbenzoquinona. A acetilbenzoquinona, que é uma substância tóxica, nós falamos. Então, ó, acetilbenzoquinona é uma molécula instável que deve se reduzir para se estabilizar. Ela é tóxica. E aí, para ela poder perder a sua toxicidade, ela tem que sofrer uma reação de redução. A redução da acetobenzoquinona é obtida pela oxidação de um outro composto, que é a glutationa. Quando a glutationa se esgota no nosso organismo, lipídios de membranas celulares são oxidados pela acetilbenzoquinona, e isso causa lise celular, que é o que nós chamamos de citotoxicidade. Entender melhor. O paracetamol vai sofrer uma metabolização, se transforma em acetilbenzoquinona. Como que o nosso organismo neutraliza essa substância tóxica? Por meio de uma reação de conjugação, né? Fase 2. Nós vamos pegar a glutationa vai conseguir neutralizar a acetilbenzoquinona. Agora, se eu esgoto a glutationa toda que tem no organismo, vai sobrar substância tóxica. E essa substância tóxica vai provocar citotoxicidade. Nesse caso, nos hepatócitos, provocando uma hepatotoxicidade. Por isso que eu falei lá atrás, né? Se eu usar até 4 gramas dia de paracetamol, eu tenho glutationa suficiente para neutralizar a acetilbenzoquinona.
Se o indivíduo usa uma quantidade superior de paracetamol, acima de 4 gramas, vai faltar glutationa. E se faltar glutationa, vai sobrar substância tóxica. E a acetilbenzoquinona, que ela faz? Destrói a célula. Citotoxicidade, hepatotoxicidade, intoxicação medicamentosa. Esse paciente pode parar inicialmente numa unidade de pronto atendimento e, dependendo do quadro de intoxicação, ele pode vir a óbito. Ok? Eu estou provocando uma lise celular. Então, tem que ter muito cuidado. E aí, pessoal, a gente sempre tem a dose máxima diária recomendada para cada substância. E é importante seguir isso, tá? Se eu pego que a dose máxima diária daquela substância é tantos miligramas dia ou tantos gramas dia, é porque eu sei que dentro daquela margem o meu organismo vai ter a capacidade de metabolizar essa substância e excretar. Se eu usar uma dose superior à recomendada, eu não vou conseguir metabolizar toda aquela substância e aí pode provocar toxicidade. Beleza? Tranquilo? Metabolismo dos nossos xenobióticos, das nossas substâncias estranhas. Então, olha, eu tenho substâncias que são inibidoras enzimáticas. Nós falamos delas aqui, ó. Mas existem substâncias que são indutoras enzimáticas. O que é um indutor enzimático? São compostos que vão induzir a atividade das enzimas do citocromo P450. Ou seja, são moléculas ou fármacos que vão aumentar a velocidade de metabolização. Eles vão aumentar a capacidade metabolizadora do citocromo P450, ou seja, eu aumento a atividade dessas substâncias. Então, olha, na presença de um indutor, a gente aumenta a atividade das enzimas do citocromo P450. Se eu estou aumentando a atividade enzimática, eu vou aumentar a velocidade de metabolização do meu substrato. Se eu estou aumentando a velocidade de metabolização do substrato, e se eu estou transformando um fármaco ativo em um fármaco inativo, ou seja, um fármaco lipossolúvel num fármaco hidrossolúvel, eu vou fazer isso mais rápido. Então, eu vou fazer o quê? Aumentar a velocidade de excreção dessa substância. Se eu estou aumentando a velocidade de excreção, a gente vai diminuir a concentração desse substrato no sangue. Então, portanto, a gente aumenta a velocidade da excreção desse xenobiótico e dessa maneira a gente diminui a biodisponibilidade do fármaco. Tentar entender isso aqui, ó. João toma o enalapril. Enalapril. A gente já sabe que o enalapril é um antihipertensivo. Então, o João tem pressão muito alta, 19/9, faz o uso do enalapril dele e tomando enalapril a pressão dele fica em 12/8. Pressão normal, tranquilo, tá? João começa a tomar um segundo medicamento. E esse medicamento é um indutor enzimático. Pergunto a vocês. Não vamos esquecer aqui o enalapril. Vou pegar um exemplo diferente, senão a gente vai confundir, tá? João toma o propanolol. Tá? Propanolol. A pressão dele com propanolol está 12/8, tá? E ele faz uso agora de um fármaco que é indutor enzimático. Pergunto a vocês. A pressão arterial de João, depois que ele usar o indutor enzimático, ela vai estar alta, ela vai ficar baixa ou ela vai ficar normal? O que vocês acham? Pensa. Ela ficaria alta. Pensa. Um acha que fica alta, alguém acha que ficaria baixa. Com o propanolol, a pressão dele está 12/8. Ele passa a usar agora um indutor enzimático. O que esse indutor vai fazer? Aumenta a atividade das enzimas do citocromo P450. Beleza, elas vão ficar hiperativas. O que elas vão fazer?
vai aumentar a velocidade do metabolismo do substrato. Se elas estão hiperativas, o propanolol agora vai ser metabolizado muito mais rápido. Se ele está sendo metabolizado mais rápido, eu estou aumentando a velocidade de excreção do meu propanolol. Ele vai ser eliminado mais rápido. Eu vou diminuir a biodisponibilidade dele. Eu vou ter menos propanolol na corrente sanguínea. Resultado disso, pressão arterial do paciente vai aumentar. Ok? Então, a pressão dele estava linda, normal. Passou a usar um segundo medicamento, que é indutor enzimático, a pressão dele foi lá no alto. Beleza, pessoal? Então, a gente vai diminuir o efeito terapêutico daquele substrato que está sofrendo a ação daquele indutor enzimático. Ficou claro isso? Sim ou não? Dúvida? Não? Vamos pegar um outro exemplo. O nosso amigo enalapril. Nós vimos que o enalapril, ele é um profármaco, não é isso? Profármaco. O que é um profármaco? É aquela substância que precisa ser metabolizada para produzir um metabólito ativo. Nós vimos que o enalapril, após metabolização, ele se transforma em enalaprilato, né? Enalaprilato, que é o metabólito ativo do enalapril. O que o enalaprilato faz? Ele é antihipertensivo. Então, ao fazer o uso do enalapril, a pressão de João está lá, mantém em 12 por 8. Toma lá um comprimido de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12, e a pressão dele está normal. João faz agora o uso de um indutor enzimático. O que faz o indutor? Aumenta a metabolização. Se eu estou aumentando a metabolização do enalapril, significa que eu vou ter muito enalaprilato. Concorda comigo? Não é? Nessa metabolização, eu não estou transformando um fármaco ativo, então eu vou ter muito fármaco ativo. O que vai acontecer com a pressão de João? Vai, despencar. João vai tentar levantar da cama, vai ficar tonto, vai desmaiar, cair no chão, bater a cabeça, tá? Ele teve uma hipotensão arterial. Por quê? Porque esse fármaco aqui é um profármaco. Eu estou acelerando a transformação do profármaco em fármaco ativo. Então, eu potencializo o efeito do fármaco. Aí a pressão arterial dele diminui. Beleza? Dúvida? Pergunta? Não? Tranquilo? Beleza. Então, além dos indutores, nós já vimos, nós temos os inibidores. O que é um inibidor? São compostos que vão inibir a atividade das enzimas do citocromo P450, que nós chamamos lá atrás de antagonistas, né? Então, esses fármacos, o que eles fazem? Eles vão diminuir a excreção dos xenobióticos. Dessa maneira, com o inibidor, eu aumento a biodisponibilidade desse fármaco, tá? Então, na presença de um inibidor, a gente diminui a atividade da enzima, diminui a velocidade de metabolização do substrato, diminui a velocidade de excreção e, consequentemente, eu aumento a concentração desse substrato no sangue. Ok? Seguir nosso exemplo lá, João toma propanolol todos os dias, pressão arterial 12 por 8. Normal. Só que João agora faz uso de um inibidor enzimático. O que o inibidor está fazendo? Está diminuindo a velocidade de metabolização do propanolol. Se está diminuindo a metabolização, eu estou aumentando a biodisponibilidade dele. Tem mais propanolol na corrente sanguínea. Se eu tenho muito antihipertensivo na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Eu potencializo o efeito do propanolol. Ele vai diminuir muito a pressão arterial do paciente. Então, a pressão dele, vai lá embaixo. Potencializa o efeito do fármaco. Ok? Então, estou aumentando a concentração do substrato no sangue. Ok, pessoal? Dúvida?
Não? Beleza. Está todo mundo calado, eu estou entendendo que vocês estão entendendo tudo. Vamos pegar um outro exemplo. O João faz uso do enalapril. O enalapril é um profármaco. Vai se transformar em enalaprilato, que é o nosso fármaco, o metabólito ativo do fármaco. Ok? João toma enalapril todos os dias, pressão arterial 12/8. Tá normal. Beleza. Só que agora ele começa a fazer uso de um inibidor enzimático. O que o inibidor enzimático vai fazer? Vai diminuir essa metabolização, vai diminuir a conversão do enalapril em enalaprilato. Isso diminui. Eu vou ter menos antihipertensivo ativo na corrente sanguínea. Se eu vou ter menos ativo, o que vai acontecer com a pressão arterial dele? Aumenta. A pressão dele era normal. Depois que passou a usar o inibidor, a pressão dele foi lá nas alturas. Qual é o nosso cuidado aqui? Entender o que é um fármaco indutor e o que é um fármaco e um profármaco. Se eu uso um indutor com fármaco, aqui ó, um indutor com fármaco ativo, cadê? Indutor com fármaco ativo, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a concentração desse fármaco ativo. Se eu estou usando um indutor com profármaco, eu vou potencializar a ação desse profármaco. Ok? Não, lógico que não do profármaco, né? Mas do seu metabólito ativo. Por outro lado, se eu estou usando o meu fármaco ativo com um inibidor enzimático, a gente está, aumentando a concentração do meu fármaco ativo. Estou potencializando o efeito dele. Agora, se eu estiver usando um profármaco e estou usando um inibidor, eu estou dificultando a metabolização dele. Então, a gente vai diminuir a ação desse nosso profármaco. Lógico, né? O metabólito ativo desse profármaco. Então, aqui eu estou falando de interação medicamentosa na etapa da metabolização, tá? Se eu usar um fármaco indutor enzimático, aumenta a metabolização do citocromo P450. Se eu usar um inibidor enzimático, diminui a metabolização do citocromo P450. E eu posso potencializar... Espera só um minutinho. E aí eu posso potencializar o efeito de um fármaco ou diminuir e inibir o efeito de um outro fármaco. Ok? Só para a gente poder fechar aqui, eu abro para a gente poder fazer perguntas, tá? Só para facilitar aqui. Então, olha aqui, por exemplo. Em vermelho, eu tenho substrato, tá? Em azul, um inibidor enzimático. E em preto, um indutor enzimático. Então, olha só. O paciente faz uso de amitriptilina, que é um antidepressivo. Beleza, tá? Utilizado no tratamento da depressão. Se eu usar como amitriptilina um inibidor enzimático, o que o inibidor faz? Diminui a atividade de metabolização. Então, eu vou ter mais amitriptilina na corrente sanguínea. Eu potencializo o efeito da amitriptilina. Por outro lado, se o paciente estiver fazendo uso desse antidepressivo, amitriptilina, e fizer uso de um indutor enzimático, ou a carbamazepina, ou a rifampicina, o que o indutor enzimático faz? Aumenta a velocidade de metabolização. Então, a amitriptilina vai ser metabolizada mais rápido. Aquele paciente que estava controlado da sua depressão vai entrar num surto depressivo novamente. Ok? Então, olha, a rifampicina, ela é usada no tratamento da tuberculose. Ela aumenta a atividade do citocromo P450. Ela é um indutor enzimático. Aqui, ó, rifampicina. Consequentemente, ela aumenta a velocidade de metabolização do omeprazol. O omeprazol vai ser eliminado mais rápido. Então, ó, vai prejudicar o tratamento da úlcera péptica do paciente. Por quê? Vai aumentar a velocidade de excreção do omeprazol, diminuindo a concentração de omeprazol plasmático desse paciente. Ok?
Isso quando a gente está falando de um indutor enzimático. E o inibidor? Então, olha aqui um outro exemplo. O fluconazol, em azul, é o nosso inibidor. É um inibidor enzimático. Fluconazol, cetoconazol, metronidazol, itraconazol, fluoxetina, ritonavir e etc. No mesmo substrato, da varfarina e do buprofeno. Então, o fluconazol, que é um antimicótico, né, um antifúngico, ele vai diminuir a atividade do citocromo P450, nessa enzima especial. Consequentemente, ele vai diminuir a velocidade de metabolização da varfarina, que é um anticoagulante. Diminui a velocidade de excreção da varfarina, aumenta a concentração de varfarina plasmática, potencializa o efeito da varfarina no paciente. Ok? Então, se eu uso só o inibidor ou só o indutor sozinho, o paciente está tomando só fluconazol, beleza. Está usando só rifampicina, não faz diferença. Mas se eu inserir um segundo ou um terceiro fármaco, pode ter um risco de uma interação medicamentosa na etapa da metabolização. Beleza, pessoal? Diga, quem ia me perguntar? No caso do inibidor de um profármaco, só vai retardar a saída do fármaco do organismo, não, porque ele não vai ser ativado naquele momento, mas ele precisa ser metabolizado para poder ser excretado. Isso, então olha o que vai acontecer com o profármaco. Se eu estou usando um inibidor enzimático, eu estou diminuindo, né, a ativação desse profármaco. É lógico que ele vai ser ativado para ele poder ser eliminado, mas ele vai sendo metabolizado bem lentamente. Então a concentração desse ativo na corrente sanguínea vai ficar abaixo da concentração mínima efetiva. Olha o nosso gráfico lá, ó, tá? Aqui está a CME, concentração mínima efetiva. Como ele vai sendo metabolizado de uma forma muito lenta, eu não vou conseguir, muitas das vezes, ter quantidade desse profármaco suficiente para atravessar a concentração mínima efetiva, ou seja, o efeito terapêutico não vai acontecer. Ok? É esse raciocínio mesmo que você falou. Entendi. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ó, interação medicamentosa na etapa da metabolização. O meu relógio aqui deu 8h35. Vou parar por aqui. Estuda o material, tira suas dúvidas. Na próxima aula a gente continua com o finalzinho aqui de metabolização e a gente já começa a aula de eliminação, tá bom? Um abraço para vocês aí, bom final de semana e até terça-feira. Não deixem de estudar, tá, pessoal? É importante, porque senão toda vez que eu vou falando aqui, vocês esquecem o que eu falei nas aulas passadas. Sempre deem uma olhada no material, tá bom? Um abraço para vocês, tá? Tchau, tchau. Rodney.